Como a gente é o quarto vídeo sobre os métodos de interpretação constitucional. E esse daqui trata, olha lá, do método científico espiritual, viu? Olha, o nome é ruim, tá? Esse negócio de método espiritual de interpretação da Constituição é uma tragédia, tá certo? Então você tem que entender o que é que essa corrente quis dizer com essa história de método espiritual, método científico e espiritual. Não estamos tratando aqui de nenhum processo mediúnico de interpretação da Constituição, tá certo? Estamos atrás de entender qual é o espírito da Constituição, qual é a sua natureza, qual é a ideia fundamental de uma Constituição. É isso. Então, quando a gente conversar sobre essa história da espiritualidade constitucional, viu? Pronto. Aqui nós não estamos falando de evocar os espíritos dos constituintes para eles dizerem para a gente qual é a melhor maneira de interpretar a Constituição, não. Aqui nós estamos falando do espírito em outro sentido. Aqui nós estamos falando da natureza. Pronto. Nós estamos falando da ideia central. Aqui nós estamos falando da ideia fundamental de uma Constituição. É uma expressão, inclusive, muito comum. Você usa essa expressão no dia a dia, né? Quando você está conversando com uma pessoa e diz assim, rapaz, você não entendeu ainda o espírito da coisa. O espírito da coisa é a ideia central daquilo que você está conversando. É a ideia fundamental daquele diálogo que você está tentando travar e o seu interlocutor não entendeu ainda onde é que você está querendo chegar, né? Aí você costuma usar essa expressão, ó, você não entendeu o espírito da coisa. O espírito da Constituição é, portanto, a sua natureza, a sua ideia central, é, portanto, a sua ideia fundamental. E aqui, repara, a ideia fundamental de uma Constituição, na nossa tradição constitucional, é a dignidade da pessoa humana. Preste muita atenção no que eu estou dizendo, tá certo? Olha lá, esse espírito da Constituição é, na verdade, a proteção da dignidade da pessoa humana. Pronto. Essa daqui, a dignidade da pessoa humana, é que é a ideia central, a ideia fundamental, é que é a natureza, é que é o espírito da Constituição. Então, nós estamos atrás agora de um método de interpretação constitucional, um método, claro, científico, estamos falando de direito, certo? Ciência do direito, não esqueça disso, um método científico que leva em consideração essa ideia, esse espírito da Constituição, que é proteger a dignidade da pessoa humana. Olha, como todos os métodos que nós vimos anteriormente, o método científico e espiritual, ele parte de uma ideia central, uma ideia abstrata, ele parte de um valor, ele parte de um princípio para interpretar a Constituição. Por isso que, na sequência do nosso curso, primeiro nós vimos os princípios e só depois nós passamos a estudar os métodos, não é? E repara lá, existe um princípio, existe uma ideia, um conceito abstrato de interpretação da Constituição que se refere bem direitinho aqui à dignidade da pessoa humana. Você está lembrado disso? Vamos relembrar aqui essa história, olha lá. Eu estou voltando com você para a discussão sobre os princípios de interpretação da Constituição. Aí está aqui, olha lá. Dentre esses princípios, nós temos o princípio da máxima efetividade, o princípio da unidade, do efeito integrador, da justeza, conformidade, concordância prática, força normativa. Temos aí uma cacetada de princípios. Um deles, nós dissemos, olha, esse daqui diz respeito a direitos e garantias fundamentais. Vamos achar? Olha lá. Você tem a força normativa, que é mais geral, e tem esse daqui, olha, da máxima efetividade. Tá lembrado?
consequência daquela ideia abstrata de que a Constituição tem um caráter obrigatório e que tem que produzir todos os seus efeitos, nós temos um destaque quando nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. Olhe no quadro aqui para a gente relembrar, ó. Em se tratando de direitos e garantias fundamentais, e nós já sabemos, olha, que direitos e garantias fundamentais, isso daqui se refere à dignidade da pessoa humana. Eu vou dizer que são fundamentais aqueles direitos e aquelas garantias que são indispensáveis para dotar de dignidade a pessoa humana. Então, olha lá, em se tratando dos direitos e garantias fundamentais, o aplicador da Constituição, portanto, o intérprete da Constituição, ele deve, olha aqui a obrigação de fazer, densificar os seus preceitos, otimização dos direitos e garantias fundamentais. Então, repara, esse princípio, essa ideia abstrata da máxima efetividade da Constituição, está impondo, está aqui, olha, é um dever daquele que aplica a Constituição e, portanto, daquele que interpreta a Constituição, resolver os conflitos acerca da dignidade da pessoa humana, densificando, otimizando os direitos e garantias fundamentais. Vamos voltar para onde a gente estava? Olha lá. Vamos voltar lá para os métodos da interpretação constitucional. E nos métodos da interpretação constitucional, aqui, para o científico e espiritual. Já vimos que o espírito da Constituição é a dignidade da pessoa humana, né? Então, olha lá. O que dá sustentação ao método científico e espiritual é a ideia de Constituição como instrumento de integração. Agora, repara, isso aí é integração em sentido amplo. Eu não estou falando de integração apenas do ponto de vista jurídico formal, mas nós estamos falando principalmente, da integração em perspectiva política e sociológica. E aí, nesse caso, a Constituição ela é instrumento de regulação de conflitos. O que significa regular um conflito? Significa absorver este conflito, incorporar o conflito e superá-lo. E por essa forma, você constrói e preserva a unidade social. Fernando, ficou bonito e difícil. Vamos ver aqui então, ver se facilita as coisas. Olha lá. O grande objetivo do método científico e espiritual é enxergar na Constituição um instrumento de integração. Olha no quadro. Olha aqui, estamos falando de integração. Integração. Essa integração, ela não é apenas jurídico-formal. Nós não estamos falando apenas de uma unidade jurídica da Constituição como sendo o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. Olha, ela é o fundamento de validade de toda a ordem jurídica, viu? Me acompanha aqui no quadro, de novo, olha lá. Aqui no quadro, a gente vai relembrar o papel da Constituição enquanto mantenedora da integridade da ordem jurídica. O que a gente havia visto? Havíamos visto que a Constituição Federal é ela, o último degrau daquela escadinha, ó, do escalonamento das normas jurídicas, né? Norma 1, norma 2, norma 3. Pela lógica jurídica, uma norma só é válida se encontrar o fundamento da sua validade numa norma hierarquicamente superior. Isso porque é a norma superior que estabelece a validade do ato de criação da norma inferior. E aí, dessa forma, a norma 2 só encontra fundamento de validade na norma 1, porque ela é quem fundamenta o ato de criação da norma 2, e assim por diante. O ápice desse esqueminha aí é a Constituição Federal.
Veja, a Constituição é o fundamento último de validade de toda a ordem jurídica. Na forma de uma pirâmide, né? A Constituição estaria aqui no ápice, as leis aqui na base, e essas leis são chamadas de infraconstitucionais. Estão abaixo da Constituição. Porque para serem produzidas precisam respeitar a supremacia formal e material da Constituição. Repara, essa supremacia da Constituição, o fato da Constituição ser fundamento de validade da ordem jurídica, que faz com que, olha lá, ela cumpra um papel de integração jurídico-formal. Essa integração jurídico-formal, ela tem que dar garantias. Ela tem que dar proteção à dignidade da pessoa humana. Mas não é só isso. Além de cumprir o papel de integração jurídico-formal, a Constituição ela é também um instrumento de regulação de conflitos. Como é que a Constituição vai regular conflitos? Olha, para regular os conflitos, não tem saída. Vai ser necessário absorver estes conflitos e superá-los. Pronto, está aqui. A absorção e superação dos conflitos. A negação do conflito não é forma de superação dele, né? Veja, nós estamos sob a vigência de uma ordem democrática. A democracia, gente, é o regime político do conflito. Porque é o regime político do pluralismo, das ideias políticas divergentes, conflitantes. O fundamento básico da democracia é que ela possa absorver esse conflito, incorporar institucionalmente esse conflito para superá-lo. E não negar o conflito. A ditadura negava o conflito, porque a ditadura exterminava o opositor. Ao exterminar o opositor, exterminou também o conflito. Não o incorporou, portanto, não superou o conflito. O conflito vai explodir lá na frente. A democracia ela é trabalhosa justamente porque ela precisa incorporar o conflito para solucionar o conflito de forma negociada. A superação do conflito na ordem democrática passa por uma composição desses interesses. Aqui, então, a Constituição é vista como integração jurídico-formal, integração daquelas garantias da dignidade da pessoa humana, mas também como fator de absorção e superação de conflitos. Absorver e superar os conflitos que coloquem em risco a dignidade da pessoa humana. Está aqui. Conflitos que envolvam a dignidade da pessoa humana, numa ordem democrática, precisam ser incorporados e superados. Preciso, portanto, interpretar a nossa Constituição de forma a não negar o conflito existente, mas de forma a, absorvendo o conflito, superá-lo. Superar como, Fernando? Apresentando uma solução, né, meu bichinho? Apresentando uma solução para o conflito. Mas uma solução que parta da ideia central do respeito à dignidade da pessoa humana. Porque é preservando a dignidade da pessoa humana que você, olha lá, constrói e preserva a unidade social. Nós, seres humanos, nós não vivemos em sociedade porque gostamos um do outro, não, tá certo? Você pode até gostar do seu vizinho, mas isso é por um outro motivo. Você vive em sociedade porque era impossível viver sozinho. Agora, a manutenção dessa unidade social se dá com base em uma premissa. Qual é a premissa? O respeito à dignidade enquanto seres humanos que somos. Então, partindo da premissa de que o respeito à dignidade da pessoa humana é o que mantém íntegra a unidade social, precisamos então interpretar a Constituição de forma a transformá-la num instrumento não só integrador da ordem jurídica, mas também um instrumento de regulação dos conflitos sociais. É isso o que, olha lá, diz o método científico espiritual. O que dá sustentação a esse método é a ideia da Constituição como instrumento de integração. Integração em sentido amplo. Não é apenas integração do ponto de vista jurídico formal, mas é
principalmente a perspectiva política da integração, a perspectiva sociológica da interpretação. E essa perspectiva política, essa perspectiva social, é a Constituição enquanto instrumento de regulação de conflitos. Tá valendo, então? Bom, livres desses fantasmas, nós partimos para a reta final aqui da interpretação dos métodos constitucionais, não é? E aí o próximo é o método normativo estruturante. Está chegando no final da discussão sobre os métodos de interpretação, ok? Até o nosso próximo vídeo.